A gente está hoje encerrando a nossa série sobre a família de Davi, e uma série densa, difícil, pesada, mas muito inspiradora também, em muitos sentidos, né? Eu escuto de muitos de vocês ao longo da semana, assim, gente falando assim, nossa, eu não imaginava que a Bíblia falava de coisas tão pesadas, né? De coisas tão... É que a gente romantiza algumas coisas, não lê algumas coisas, acha na nossa cabeça que certas coisas não deveriam estar, e é interessante que a gente abriu aqui falando dos Salmos, e o maior salmista foi Davi, um homem segundo o coração de Deus, um exemplo de adoração, um homem que Deus abençoou, e que ao mesmo tempo teve tantas coisas que foram ruins na sua família, como marido, como pai, mas que nos servem de alerta, que nos servem de instrução. Se está na Bíblia, é porque nos traz instrução, nos traz orientação daquilo que a gente deve fazer e daquilo que a gente não deve fazer. Então, a gente falou nessa série, né, sobre Davi como marido, na primeira semana, comparando o triste casamento de Davi com Mical, que começa bem e termina mal, e do casamento com Batseba, que começa muito mal e termina bem. E aí depois nós falamos de Batseba como mãe, né, a sua influência na criação, no destino de Salomão, como futuro rei de Israel. E semana passada a gente falou sobre Davi como pai, e como os pais relapsos têm um preço muito alto na vida dos seus filhos e na vida da sua família. Pais que não se posicionam, pais que deixam a vida correndo, pais que deixam o filho solto, né, que não pastoreiam, que não... Tem um livro muito famoso, né, do Paul David Tripp, que se chama, né, Pastoreando o Coração da Criança, né? O pequenininho, o filho, desde pequenininho, precisa ser pastoreado, precisa ser discipulado, precisa ser alcançado. E muitas vezes, no mundo de hoje, as pessoas falam, vou levar meu filho na igreja, que a igreja ensina a ele os caminhos certos, e eu meio que terceirizando, né? Eu até dou dízimo, dou oferta, é para isso, né? Para o pessoal investir no meu filho. E não é, né, meus irmãos? Inclusive, o nosso material das crianças chama Pense Laranja. Por que eles chamam de Pense Laranja? Porque eles falam que a família, eu não sei qual que é um, qual que é outro, a família acho que é vermelho e a igreja é amarelo, e tem que ter um trabalho em conjunto da igreja com a família para educação espiritual e discipulado espiritual das crianças. Ou seja, e aí eles falam, né, até no material de treinamento, os pais ficam milhares de horas com as crianças, a igreja fica poucas horas por semana. Como é que você vai terceirizar para a igreja, achando que a igreja vai dar conta, se o teu filho é discipulado toda hora, em todo lugar, em qualquer lugar, em outros lugares por aí, né? No que assiste, no que ouve, no que conversa. Então, a gente falou sobre isso na semana passada, todas essas mensagens estão lá no nosso YouTube, estão lá no nosso Spotify, e hoje nós vamos chegar num episódio muito triste, que também é cumprimento da profecia que Natã deu a Davi, o profeta Natã, quando ele confrontou Davi sobre o seu pecado com Batseba. Ele disse que a espada não se apartaria da casa de Davi, e que diante dos olhos de Davi, os filhos dele cometeriam pecados gravíssimos. E hoje nós vamos ver, pode passar por favor, nós vamos ver famílias que precisam de perdão, a trágica relação entre Davi e Absalão, e as lições que essa trágica história traz para nós. Então, só para a gente lembrar, né, a família de Davi está derretendo, está se destruindo. Na semana passada a gente parou num capítulo onde um meio-irmão, abusa sexualmente da meia-irmã, a rejeita, o outro irmão, que é irmão total dela, de Tamar, toma as dores, 2 anos depois vai lá e mata o meio-irmão que tinha cometido o abuso, e aí há uma morte na família, há uma dor, e esse filho, que é Absalão, o vingador, se exila e fica fora de Jerusalém. E agora nós vamos encontrar Absalão, 3 anos depois, fora de Jerusalém, e fora do convívio da família, e Davi vendo os seus erros do passado se refletirem no presente. É interessante que Davi não teve malícia, será que existe isso, uma boa malícia, uma percepção para evitar a tragédia do estupro, porque a coisa estava anunciada. Ele não teve pulso para ordenar que Amnon
casasse com a sua meia-irmã, já que a tinha violentado. Ele não teve pulso para depois puni-lo por isso. Ele não teve coração suficiente para acolher a filha violentada, envergonhada, destruída. E agora, ele também não tem a postura correta para lidar com o filho que agora é um criminoso. É uma pessoa perseguida, é um assassino diante da sociedade de Israel. E aí agora o que nós vamos ver é um plano que Joabe, sobrinho de Davi, general de Davi, o homem de confiança de Davi, ele elabora um plano para que Davi se reconcilie com Absalão. E nós vamos ver qual foi esse plano, né? Então, esse esforço que Joabe faz, e eu já avisei no título que não deu certo, né? Foi uma trágica história, foi um trágico plano. Então, nós vamos ler o capítulo inteiro de 2 Samuel 14, mas nós vamos ler por partes. Nós vamos ler primeiro dos versículos 1 a 20. Diz assim: Joabe, filho de Zeruia, sabendo que o rei, esse era sobrinho de Davi, em seu coração ainda pensava sobre Absalão. E aqui, gente, no hebraico é uma coisa meio dúbia, porque fica assim, pensava o quê? Pensava bem, pensava com saudade, pensava com raiva, tinha ódio, não fica muito claro. E o hebraico é bem aberto, pensava. Ele pensava sobre Absalão. Mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume, haja como uma mulher que há algum tempo está de luto, vá dizer ao rei essas palavras. Então Joabe lhe disse exatamente o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se apresentou ao rei, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe disse: ajuda-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei. E ela respondeu: sou viúva, o meu marido morreu, deixando esta sua serva com 2 filhos. Eles brigaram no campo, e não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entregue o assassino, para que o matemos pela vida do irmão, e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome, nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. A mulher de Tecoa, porém, lhe disse: ó rei, meu senhor, que a culpa dessa iniquidade caia sobre mim e sobre a família do meu pai, que o rei e o seu trono sejam inocentes. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele nunca mais a incomodará. Então ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando o meu outro filho. E ele disse: tão certo como vive o Senhor, nenhum só fio de cabelo cairá da cabeça do seu filho. A mulher ainda lhe disse: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu. Então a mulher disse: por que planejaste fazer isso contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Como a água espalhada no solo não pode ser recolhida, assim todos morreremos um dia. Deus, porém, não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. A tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse ao seu pedido, e concordasse em livrar a tua serva das mãos do homem que tenta eliminar tanto a mim, como ao meu filho da herança que Deus nos deu. Agora a tua serva diz: traga-me descanso à decisão do rei, meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou perguntar. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: tão certo como vives, meu senhor o rei, que ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que mandou a tua serva dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada te escape de tudo que acontece no país. É uma história longa, mas a coisa é relativamente simples. A gente não sabe exatamente por que Joabe estava tão interessado que Davi se reconciliasse com Absalão.
A gente pode pensar, ele é tio de Absalão, ele é primo de Absalão, ele não quer ver a família destruída, ele quer promover reconciliação. Pode ser. Pode ter uma outra intenção no coração. Joabe pode pensar, o futuro rei, lembre-se, Amnon está morto, o futuro rei, teoricamente, seria Absalão. Eles não sabiam que seria Salomão. Ele pensa, eu vou garantir o meu trabalho. Quando entrar um novo governo, eu mantenho o meu cargo. Então, eu vou fazer para ficar bem com Absalão. Ou talvez ele pensasse, talvez Absalão lá fora vai causar mais problema para Davi. O fato é que Joabe talvez estivesse se preocupando com Davi, talvez estivesse preocupando com Absalão, talvez estivesse preocupando com ele mesmo. Mas ele colocou um plano em ação. E essa situação, o que ele faz? Ele tenta imitar o que o profeta Natã tinha feito com Davi antes, no caso de Batseba. O que Natã faz? Vocês se lembram? Natã chega para Davi e conta uma história. E ele fala da história do homem que tinha uma só ovelha, e que veio um outro homem que tinha várias ovelhas e arrancou a ovelha daquele que só tinha uma. E Davi fica irado e fala, tem que matar esse homem. E aí Natã fala para ele, o Senhor é esse homem. Então ele enreda Davi numa história, e Davi se prende pela sua palavra. Joabe pensa uma coisa parecida. E ele fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma mulher que eu conheço em Tecoa. Tecoa era uma cidade que ficava a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém e 10 quilômetros de Belém. É uma cidade da tribo de Judá, e é de onde veio também o profeta Amós. Futuramente veio o profeta Amós. Só que ele precisava de alguém que não fosse só uma boa atriz. Tinha que ser alguém que era uma boa atriz, mas que também fosse inteligente. Porque o que acontece? Ele deu o começo da história, mas dependendo do que Davi falasse, a pessoa precisava replicar. Lembra daqueles personagens da Praça é Nossa, que tinha aquele, acho que eram dois irmãos, dois amigos, não lembro, que era um baixinho e um altão. Ele até faleceu recentemente, esse ator que era dublador e tudo. Ele falava assim, só repita o que eu falo, né? Repete o que eu falo. Aí um está conversando com uma moça aqui, e o outro está com a outra moça ali. Só que num está certo, no outro está tudo errado, né? O Joabe não podia falar, repete tudo o que eu falar. E se Davi falasse outra coisa? Ele ia estar falando nada. Então ele precisava de alguém que começasse, mas que tivesse sabedoria, astúcia para levar o assunto adiante. Então, entender o que ela tinha que fazer. Aí Joabe dá o primeiro approach para a mulher, né, e fala, depois você continua. Quando ela começou a contar, e vocês perceberam a história, Davi, que não era bobo nem nada, logo percebeu, isso aqui tem o dedo de Joabe por trás. E ele pergunta para ela, a mulher, aí você fala, ela está mentindo, ela está contando uma história mentirosa. Mas quando ela é confrontada diretamente pelo rei, ela fala a verdade. Ela fala, não, Joabe está nessa história, e ela demonstra muito respeito pelo rei, pela situação do rei. E o que acontece, né? Davi tinha se recusado, durante 3 anos, de ouvir uma abordagem direta, mas agora ele cai nesse plano de Joabe, e ele se vê preso. Porque o que ela contou? Ela disse, eu tinha 2 filhos, um matou o outro, e agora eles querem matar o meu último filho, para vingar, só que se matarem meu último filho, eles estão matando a minha descendência, a descendência do meu marido, o nome da nossa família. E aí Davi fala, não, ninguém vai fazer mal ao seu filho. Indiretamente, o que Joabe queria que Davi percebesse? Amnon, seu filho, já morreu. Se você mantiver Absalão afastado, é o nome da sua família, é o seu reino que está sendo prejudicado. Davi morreu pela boca, porque o que ele falou, ele percebeu que ele estava sendo errado. Ele percebeu que ele estava sendo injusto. E aí tem daquelas coisas na Bíblia que a gente fica assim, né? Joabe conseguiu o que ele queria, através de uma mentira, depois a coisa se revela, enfim, a gente vai entendendo como as histórias são complicadas e vão... eu acho interessante, né, que no mundo de hoje, os casos assim cabeludos, difíceis, questões difíceis, e sempre tem gente para dar resposta fácil para tudo, né? Gente, situações difíceis requerem respostas difíceis. Não existe resposta fácil para casos, sabe? Todo divórcio é pecado? Nem sempre. Tem casos e casos, tem situações de abuso, de violência.
situações de família, você tem que olhar os casos e entender como a palavra de Deus se aplica naquele caso. E aqui é uma dessas situações difíceis da gente pensar e olhar e falar, meu Deus, ele mentiu, mas ele alcançou o que ele queria. E aí, o que acontece é que, quando Davi menciona que ele vai tomar a posição pela mulher e demonstrar misericórdia com o filho de alguém que ele nem conhece, automaticamente ele tá se obrigando a exercer misericórdia com o próprio filho. Então, agora o que acontece? Ele chama Joabe, vamos continuar a leitura? Ele chama Joabe e aí ele diz assim, vamos lá, no versículo 21, passa aí para mim, Mateus, por favor. Depois o rei disse a Joabe, muito bem, atenderei a esse pedido, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse, hoje o teu servo fica sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu ao pedido do teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. O rei, porém, disse, ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Lembre-se que ninguém entrava na presença do rei sem ser convidado. Assim Absalão foi para sua casa e não compareceu à presença do rei. Resumo da ópera. Foi uma reconciliação? Não. Davi fez o que Joabe queria, mas também fez o que ele queria. Traz ele de volta, mas vai ficar bem longe de mim. Em todo Israel, não havia homem tão elogiado pela sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Pode passar? Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 200 ciclos, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar. Olha que interessante, ele coloca o nome da filha dele, o nome da irmã que havia sido violentada, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela 2ª vez, mas ele novamente não quis ir. Assim Absalão disse aos seus servos, vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. Os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou, por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? E Absalão respondeu, mandei chamar você para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem, por que voltei de Jesur? Melhor seria que eu lá permanecesse, quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então, fica claro que Davi tomou a decisão forçado, porque ele tomou a decisão, mas ele falou, não vem, não fez o que Joabe queria e nem o que Absalão queria. E com o retorno de Absalão, fica muito claro que Davi falhou, né? Ou pode ser que quando ele olhasse para Absalão, ele lembrasse de toda a situação, o que Davi faz? Ele não enfrenta a situação. Mais uma vez, ele não enfrenta, e vai deixando a coisa piorando. A gente tem uma frase por aí que diz que o tempo cura todas as coisas, né? O que serve para algumas coisas, mas para outras é uma mentira completa. Tem coisas que o tempo piora. Tem situações que não são resolvidas, que vão sendo pioradas. Deixa lá, e a coisa vai piorando, o ressentimento vai aumentando, a amargura vai aumentando, o abismo entre as pessoas vai aumentando. Se você tem uma situação na sua casa, por mais difícil que seja, a gente precisa enfrentar, meus irmãos. Com a sabedoria do Senhor, com a graça do Senhor, a gente precisa olhar de frente. A gente precisa conversar, a gente precisa entender o que se espera de nós. Davi, mais uma vez, foi um pai banana, foi um homem ausente. Ele manda trazer Absalão e mais uma vez deixa a coisa correr solta, talvez por orgulho, talvez por medo, talvez com receio, a gente não sabe. Só que Davi foi enganado e manipulado, e agora Absalão está em Jerusalém, e veja, Absalão em Jerusalém cria um burburinho. Se tivesse a choqueio no mundo antigo de Jerusalém, ia sair nas notícias lá, Absalão está por aqui, fica o dia inteiro andando para lá e para cá, e cá entre nós, a Bíblia acabou de dizer que ele era um homem bonito, ele era um homem que se destacava, ele era um homem que onde ele andava ele chamava atenção. Quando fala do cabelo dele, é porque cabelo, que nem na história de Sansão, significa poder. Então Absalão tinha um cabelo, me perdoem os que não têm cabelo, mas na história bíblica, cabelo é poder.
E quando fala que ele pesava, era para deixar claro o poder que ele tinha. Aqui fala de 200 ciclos, né? Eu até calculei aqui. 200 ciclos dá, eu até anotei aqui, ó, dá 2,3 kg. 2 quilos de cabelo quando ele cortava, né? Então você vê que Absalão se destacava. Ele chamava a atenção, as pessoas comentavam. As cortes são famosas pelas fofocas. É fofoca daqui, fofoca. E Davi foi ficando incomodado com tudo aquilo. E Absalão incomodado com tudo aquilo. Porque ele voltou, mas não voltou. Ele está, mas não está. Como a gente diz por aí, fica aquele elefante branco na sala. Aquele constrangimento. Né? E aí, o que acontece? Davi foi, de certa forma, manipulado religiosamente, porque houve um discurso religioso por trás. Quando a mulher falou com ele, ela disse, o Senhor faz contra o povo de Deus. Ela está querendo dizer, por que o Senhor está atrapalhando a sucessão do teu filho? Abençoar o teu povo. Davi é pego num discurso, eu mencionei aqui, né? Infelizmente, e essa semana veio a pauta aí, porque uma figura bem conhecida no Brasil veio falar sobre um ambiente não saudável da igreja, da qual ele fazia parte anos atrás. Infelizmente, muitas pessoas, meus irmãos, são escravas. E aí você pode dizer, a pessoa está lá porque quer, enfim, de novo, não tem resposta fácil para situações complicadas. Mas as pessoas são escravas de um discurso manipulador religioso, que prende, que aprisiona. Deus mandou eu falar isso, se você sair daqui... Tem um famoso evangelista no Brasil, já falecido, que dizia, se você sair da minha igreja, Deus vai te matar. Ele falava isso no programa de TV, na rádio, onde estava lá. Se você sair daqui, Deus vai te levar. E quando morria alguém, ele falava, está vendo, fulano saiu e Deus matou. E Deus levou. Se você sair, você vai sair em maldição. Aqui tem a bênção do Senhor. E a pessoa vai sendo manipulada religiosamente num discurso pretensamente espiritual. Joabe lançou para a mulher um discurso pretensamente espiritual. Ela falou, pegou no coração de Davi. Mas quando pegou, Davi percebeu que ele caiu numa armadilha espiritual. Não foi um discurso aberto que Joabe chegou para Davi e falou, Davi, seguinte, o senhor precisa tomar atitude com Absalão, precisa resolver. Está me incomodando, está incomodando o reino, está incomodando o senhor, está incomodando todo mundo. Vamos resolver. Não, foi tentando comer pelas beiradas e ficou lá, piorou. O que já tinha 3 anos, ganhou mais 2 anos de história, de enrolação, de disse-me-disse. E aí agora, é Absalão que manipula Joabe. Percebe que é manipulação em cima de manipulação, em cima de manipulação. Eu sempre falo, né, que quando a pessoa vem com um discurso assim, a pessoa fala, eu queria fazer tal coisa. Você fala, mas por quê? Porque Deus me disse. É um discurso mais covarde que existe. A pessoa tem gravação, tem assinatura de Deus, tem uma foto, tem alguma coisa. Quando ela fala, Deus me disse, você fala, não falou. Você não fala nada. Deus falou, tá bom, Deus falou. Quando a pessoa não quer conversar, ela não quer se abrir, ela não quer dialogar, não quer ouvir, ela mete essa, Deus me falou. A gente conhece histórias de pessoas que saíram por N motivos e a pessoa fala, foi direção de Deus. A direção de Deus é pecado, crime, briga, confusão, mas foi direção de Deus. A gente sempre conhece. Quantas pessoas chegam à igreja e falam, estou aqui por uma direção de Deus. Aí você vai perguntar na igreja antiga, rebuliço, alvoroço, situação. Você fala, rapaz, esse Deus aí eu não conheço não. E aí manipulação em cima de manipulação, e às vezes dentro da nossa casa é isso, né? No mundo de hoje tem essa palavra narcisismo, né, que o pessoal fala muito dos narcisistas, mas eu não sei, a nossa família é uma família italiana. Os italianos, os latinos, eles têm um talento maior para o drama, né, para a situação. A gente sempre conta, né, claro que isso é uma coisa boba, mas quando a gente era criança, eu tinha uma tia-avó que a gente jantava na casa dela todos os dias, quase. E ela fazia janta para a gente. E aí a gente comia, ela falava assim, você não quer comer mais? Aí eu falava assim, acredite se quiser, eu dizia não. Eu falava, não, tia, eu não quero mais. E aí ela falava assim, mas vou jogar fora o resto, que pecado, tem tanta gente que precisa de comida, você não aceitando. Rolava aquela manipulação do bem, assim, para enfiar com mais comida. E tem muita família que é isso o tempo inteiro, a manipulação. Você não me chamou, você me esqueceu, não, então deixa. E vai aquele ambiente
tóxico dentro de casa, aquele ambiente não saudável, de tudo que faz por medo, faz por manipulação. Se você não fizer isso, eu não faço aquilo. Se você não fizer aquilo, eu não vou fazer aquilo. E é uma doideira. E é uma coisa que a gente está vivendo agora, isso. O Nicolas, com 2 anos, está na famosa fase do Terrible Two, né, que descobre a criança, dizem os psicólogos que a criança descobre que ela é um ser independente do pai e da mãe. Então, ela quer escolher só por escolher, não é que ela só quer falar não. Ela só quer dizer que ela quer outra coisa. Hoje eu queria colocar uma roupinha nele, ele bateu o pé para vir com essa roupa do Homem-Aranha que ele está. Não fui eu que escolhi essa roupa dele, mas ele veio com a roupa do Homem-Aranha, porque a gente não venceu essa briga, né? E aí você vê como que está incrustado dentro da gente, sem querer a gente fala, se você não fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Aí você fala, peraí, mas eu tenho 2 anos também, porque eu estou aqui de igual para igual com ele, cara. Que doideira. Se você não fizer, eu não me... E aquele ambiente podre dentro de casa. Meus irmãos, manipulação gera manipulação. Onde a verdade habita, a manipulação cai fora. É difícil, é duro, mas às vezes a gente precisa ter coragem de falar a verdade e quebrar a manipulação. Você já pensou como que poderia ter sido diferente o futuro de Israel, de Absalão, se Davi tivesse perdoado de verdade, se Davi tivesse falado de verdade, se a situação tivesse ocorrido da melhor forma possível? E aí, o que acontece? Davi ficou ressentido, Absalão ficou 3 anos jogado, 2 anos jogado, e aí ele arma esse plano, ele fala, vou botar fogo no terreno de Joabe, para Joabe fazer o que eu quero. E ele consegue, né? Ele consegue. E aí o que acontece? Joabe chega para Davi e diz, Absalão está falando, ou o Senhor mata ele, ou aceita ele de volta. E aí Davi, diante da situação de matar mais um filho, ou aceitá-lo de volta, fala, então vou aceitá-lo de volta. E aí veja como é que foi a reconciliação. Coloca para mim em Mateus, versículo 33, olha como foi a reconciliação. O capítulo termina assim, então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei, e o rei o saudou com um beijo, e acabou. Esse é aqueles sinais que você fala assim, não é possível que tenha acabado, deve ter coisa depois do crédito, que você passa, você volta, você fala, eu perdi um capítulo, deve ter uma segunda temporada, vai ter alguma coisa, acabou. Você esperou tudo isso, 5 anos de novela, e Davi manda chamar em casa, recebe e dá um beijo, e acabou. E aí, assim, né? Parece que a situação não foi resolvida. Porque o que acontece? Um pouquinho depois, se a gente continuar a história, a gente não vai continuar, você pode ler na sua casa, Absalão se revolta contra o pai. E Absalão tenta roubar o reino do pai. Ele tenta usurpar o reino do pai. Ele faz uma coisa terrível, ele dorme, ele tem relações sexuais com todas as concubinas do pai à frente do povo, para dizer, eu estou assumindo o poder do meu pai. Davi é obrigado a fugir de Jerusalém. Davi foge de Jerusalém, culpado, e no final Absalão acaba morrendo, com os cabelos presos numa árvore, e o cavalo passa, ele fica, e ele cai, quebra o pescoço e morre. E Davi volta lamentando o seu filho. E aí Davi lamenta, e aí você fala assim, e aí você lê o lamento de Davi, é um lamento dolorido, aí você fala, meu amigo, perdeu 5 anos, que você poderia ter chamado o teu filho, que você poderia ter tido um relacionamento com o seu filho, depois que morre, aí fica lamentando. Você conhece essa história, não é Davi, não é Absalão, mas você já viu esses nomes, você já viu essas histórias. E aqui, a história de Davi e Salomão não tem um final feliz. O rei não se abre para uma reconciliação, ele se sentiu traído, ele se sentiu pressionado. E fruto da manipulação e fruto da pressão, ele não se abre para uma verdadeira reconciliação. Ele não se abre. E aí a gente pergunta, coloca para mim aí, Mateus, por favor, por que a reconciliação não deu certo? Mais um, por favor, isso. Primeira coisa, falta de comunicação verdadeira. Davi em nenhum momento deu oportunidade do filho expressar os sentimentos dele. Sabe aquilo? Senta e fala. Eu não vou te interromper,
eu não vou te dizer, fala o que está no seu coração. Faltou essa comunicação. A gente, às vezes, acha o que sabe que está no coração da pessoa. Eu já vi casos familiares que a pessoa, depois de anos, fala uma coisa e a pessoa fala, eu não tinha ideia que ela pensava isso. Você nunca ouviu. Você nunca pediu para a pessoa falar, você nunca pediu para ela falar alguma coisa. A gente é capaz de morar na mesma casa durante anos e não saber o que está no coração do nosso cônjuge, do nosso filho, do nosso irmão. Faltou uma comunicação verdadeira. Davi não falou o que estava no coração dele. Davi escrevia tanta coisa, na hora de falar para o filho não conseguiu. Davi expressa coisas. Gente, as poesias de Davi são tão profundas que 5.000 anos depois a gente olha e fala, ninguém falou tão bonito isso. Pensa quantos poetas já passaram pela história da humanidade. E a gente olha e fala, ninguém bateu Davi. E ele não era capaz de sentar com o filho e falar o que ele sentia. Segunda coisa, o perdão. Se não há comunicação verdadeira, o perdão é superficial. Lá em casa a gente tem uma brincadeira entre eu e a Andressa, que a Andressa ela é mais, não sei se os irmãos sabem, a Andressa é um pouquinho mais bravinha assim do que eu, né? Ela é mais, o temperamento assim às vezes é mais forte. E aí ela às vezes fala assim, desculpa. Aí eu, para provocar, falo assim, desculpa pelo quê que você está me pedindo? Sabe que às vezes a gente pede desculpa só para acabar com a conversa? Aí eu só para mexer, eu falo, desculpa pelo quê? Ela fala, ai, não me faz falar, né? Às vezes é isso, a gente pede perdão, às vezes só para pedir. Faltou perdão verdadeiro, perdão que cura, que sara, que traz libertação, que traz verdade. Foi aquele perdão superficial. Não envolveu uma restauração do relacionamento. Tanto não envolveu que o veneno continuou no coração de Absalão. Continuou no coração de Absalão. Absalão foi lá e falou, eu vou tomar o reino do meu pai. Não houve confissão. Como é que há perdão se não há confissão, meus irmãos? Pedir perdão, olha, eu errei por isso, eu fiz isso. Às vezes é difícil. Você faz assim, morto, mas para haver perdão verdadeiro tem que haver confissão. Eu errei por isso e por isso. Davi deveria falar, eu deveria ter protegido a sua irmã. Vamos pensar como é que Davi deveria ter feito? Eu deveria ter protegido a tua irmã. Eu deveria ter cuidado dos teus irmãos. Eu deveria ter ido atrás de você. Me perdoa porque eu deveria ter feito isso. Não teve nada disso. Deu um beijo e falou, segue a vida. A gente não é máquina, a gente não é robô. Tinha um casal na nossa igreja de infância, que eles tinham 2 filhos. E os filhos, quando brigavam, ele falava assim, se abracem e orem uns pelos outros agora. Você imagina aquelas crianças, uma com raiva da outra, querendo bater na outra. Aí tinha que se abraçar, e uma orar pela outra, aí orava, né? Deus, eu abençoo o meu irmão. Aqui, ó, a boca até tremia de raiva, assim, ó. E depois, na época eu achava engraçado, depois eu penso assim, puxa, associa a oração numa coisa pesada, forçada, o que gera na cabecinha de uma criança isso? Só para falar, vai orar, vai pedir perdão, vai abraçar, fala que ama. Não é assim. Faltou o perdão verdadeiro. E aí a gente tem algumas aplicações para a gente caminhar para o final. Isso. Primeira coisa, a gente precisa aprender na nossa casa a ter a comunicação aberta. A gente precisa ser gente que as pessoas da nossa casa podem falar com a gente. Tem famílias que a pessoa fala, não fala com teu pai que ele vira um bicho. Não fala com a tua mãe que ela vai tacar o copo na tua cabeça. Não fala com ele que ele se tranca no quarto. Eu nunca vi isso, sabe? Pai e mãe que tem medo do filho, e uma coisa louca. Você fala, o mundo está muito doido. A gente precisa, sempre que possível, manter a comunicação aberta. A gente ser gente que as pessoas não tenham medo de chegar perto, de falar, de confrontar. Segunda coisa, a gente deve buscar sempre a prática do perdão genuíno, do perdão verdadeiro, que envolve confissão, arrependimento, mudança. E aí isso promove uma reconciliação completa.
Não uma reconciliação meia boca. Reconhece as falhas, vamos reconstruir o relacionamento, vamos começar de novo, vamos tentar de novo. Romanos 12, 18, o apóstolo Paulo diz assim: se for possível, quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens. A gente encontra alguns exemplos de reconciliação bem-sucedidos na Bíblia. José e seus irmãos. José em nenhum momento escondeu, falou, já passou, né? Fez confessar em tudo, confessou, ele falou, ele pediu perdão, outros pediram perdão, se ajoelharam, se abraçaram. Ali foi um caso de família digno de Oscar. Mas lavar a roupa suja, e aí abre espaço para o perdão. Ele amou os irmãos de novo, ele conviveu com os irmãos de novo. Tem outro caso que é Jesus e Pedro. Pedro falou, Jesus não vai querer me ver nem pintado de ouro, vou ficar bem longe. E Jesus vai lá e fala, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu... Jesus não fala, finge que eu esqueci tu, está tudo bem, eu sou Deus, esqueci, nem lembro. Não, Jesus reconcilia, Jesus traz cura. Ao contrário do perdão de Davi, superficial, para o seu filho Absalão, o perdão de Jesus é completo e total, nos limpa de todos os pecados. Jesus ensina o perdão genuíno. Lembre-se que Jesus na cruz foi capaz de dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Que coração é esse que... Às vezes, eu sempre falo isso, né, que tem muito crente que fala, eu sou crente, mas não sou bobo. Não, meu irmão, a gente é crente e tem que ser tonto, bobo. Mas se eu for bobo, vão pisar em mim. Pisaram no Cristo, por que não vão pisar em você? A Helena Tanuri, que esteve aqui, sempre fala uma frase que me marcou a vida inteira. Ela diz, defunto não tem vontade. Defunto não reclama da roupa que colocaram no caixão, defunto não reclama da música que tocaram no velório, defunto não tem vontade. Se você morreu em Cristo, você não tem vontade, você faz o que Cristo quer que você faça. A igreja é chamada a ser essa comunidade da reconciliação. A gente foi chamado para acolher e trazer reconciliação, trazer paz, trazer amor, não tacar mais lenha na fogueira. Nós fomos reconciliados, nós agora vamos reconciliar. E aí eu queria só terminar lembrando uma coisa que eu pensei, preparando esse sermão. A postura de Davi com seu filho foi muito fria. E quão diferente foi a postura de Davi com a postura do pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo que tinha todos os motivos para dizer, não me apareça, não quero te ver, fica aí, fica na casa dos escravos, na casa dos servos, e está tudo certo. Jesus está dizendo, o amor de Deus por nós é como esse pai. O filho pisou na bola, o filho humilhou. Lembre-se você que quando o filho diz, eu quero a minha herança, ele está dizendo, eu queria que o senhor tivesse morto. Eu queria que o senhor tivesse morto. Ele humilhou no último grau. E o pai sai correndo e vai abraçar o filho. E dá uma nova capa, e dá novas sandálias. Coloca o anel, ou seja, restitui o status completo de filho. O que Jesus está dizendo é o seguinte, no reino de Deus, Deus não opera um perdão superficial, Deus nos coloca um perdão total. A gente não é mais ou menos filho, a gente é filho completo de Deus. A gente é filho total de Deus, a gente é adotado na família de Deus. E a grande lógica do reino é o seguinte, se eu e você somos alvo desse perdão, como é que a gente não vai perdoar outros? Como é que a gente não vai acolher outros? Como é que a gente não vai estender graça sobre outros? Nós somos chamados a viver a reconciliação total daquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida.